Olá, amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Esse é o quadro Comenta Fundo, todo dia de segunda a sexta, em dias úteis. Temos o Comenta Fundo, onde eu trago para vocês um fundo que vocês mesmos escolheram para que eu faça um comentário sobre ele. Eu não vou indicar para você comprar, nem para vender, nem se vale a pena ou se não vale a pena, mas eu vou apresentar esse fundo para vocês. Como é que é feita essa escolha? Eu explico daqui a pouquinho. Primeiro eu quero dar um aviso a vocês, esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, os ativos citados não podem ser considerados indicações de investimento, a responsabilidade de escolha de ativos é do próprio investidor e a rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Comenta fundo, agora sim eu explico para vocês. Você coloca aí um fundo imobiliário com ticker e, se possível, fazer igual o Jaime fez. O Jaime colocou aqui, HGCR11 seria um bom fundo considerado high grade, comenta fundo. Coloca aí um motivo por que você quer escolher o HGCR11, ou seja lá qual. Aqui eu já vou botar lá no cantinho a playlist dos últimos comenta fundo. A gente está comentando fundo diariamente, você pode escolher, ver, navegar, fazer um DI Flix, né? Um dicionário de investidor Flix aí, ou Kiko Flix, para poder ver toda a sequência de vídeos. E hoje o Jaime colocou o comentário e teve 9 curtidas. Apenas 9 curtidas e ganhou, né, gente? Esses dias teve fundo com 30 curtidas e não ganhou. Hoje, HGCR11, e confesso para vocês que eu gostaria mesmo de falar de um high grade para apresentar para vocês, até para vocês entenderem por que ele é considerado high grade. E está aí a oportunidade. Obrigado pelo comentário, Jaime Carvalho. Vamos lá falar sobre o HGCR11. Nos últimos 30 dias, o HGCR11 caiu 0,22% e pode-se dizer que essa queda foi hoje, né? Porque ele estava hoje 101,90 e ontem 101,90, 101,80, caiu hoje para 101,40. Então ele vem mantendo de lado, pode-se dizer, a cotação, mesmo com todos os fundos imobiliários passando pela crise. Ele que é um fundo imobiliário de papel, é o CSHG Recebíveis Imobiliários. O último provento anunciado dele foi R$ 1,20, que dá um dividend yield de 1,18%, tem um patrimônio líquido de 1,6 bilhões, ou 1,6 bilhão de reais, e atualmente seu PVP está, o preço está exatamente próximo do seu valor patrimonial, PVP 1. Então está no seu preço justo, teoricamente justo. Não é um fundo novo, tá, gente? É um fundo antigo. Desde 2013 ele está no mercado, já completou em janeiro 10 anos e o que ele tem entregue nos últimos 12 meses dá 14,12%. Mas desde quando ele foi criado, ele já entregou 105%. Ou seja, quem comprou uma cota lá no começo dobrou o seu investimento nesses 10 anos. Alguns vão considerar pouco, outros vão considerar muito, mas para saber como comparar isso, eu vou trazer para vocês a rentabilidade, porque isso aqui tem lá no site Status Invest e eu trouxe de lá para vocês. Será que o HGCR11 ganhou do CDI nos últimos 2 anos? A linha verdinha aí é o CDI e a linha amarela é o HGCR11. Perdeu para o CDI. Perdeu para o CDI nos últimos 2 anos, por muito pouco, mas perdeu para o CDI. Já está incluso aqui os dividendos, está incluídos os dividendos nessa comparação. Mas se a gente olhar um cenário maior, de 5 anos, comparando a rentabilidade, será que ele ganhou? Gente, chegou a ganhar muito do CDI lá em 2019, mas quem não realizou lucro ali naquele momento, veio a pandemia e de lá para cá ele vem se recuperando. Então, em 5 anos, ele ganhou do CDI. Ficou durante a pandemia abaixo do CDI e depois ele se recuperou mesmo com a alta atual da Selic, que influencia no CDI, ele ganhou do CDI. Mas se a gente olhar uma janela maior, de 10 anos, já que esse fundo tem 10 anos de idade, ele ganhou do CDI? Perdeu do CDI. Perdeu e perdeu feio do CDI quando a gente olha essa janela de 10 anos. Até porque 2015, 2016 e início de 2017, a taxa CDI estava muito alta, igual está agora. E era difícil concorrer com essa rentabilidade. Então, ele perdeu para o CDI nos últimos 10 anos, mas a gente olhar uma janela de 5 anos, ele ganhou do CDI.
Vamos falar dele, então, para vocês entenderem onde ele investe. Para começar, a gestora dele, se não for a melhor, eu te garanto que é uma das 3 melhores gestoras de fundos imobiliários do Brasil, apesar do banco Credit Suisse estar com problemas fora do Brasil. Aqui no Brasil ele vai muito bem, obrigado, na gestão de fundos imobiliários. Ele tem um valor de mercado no relatório de janeiro, né? Fechou fevereiro R$ 101,72 no mercado, cota patrimonial estava R$ 100,85, o valor de mercado do fundo 1,6 bilhões, número de cotista 86 mil pessoas, quase 87 mil pessoas investindo nesse fundo, tem uma liquidez muito boa, 86,2 milhões por mês, está uma média de mais de 3 milhões por dia. O último rendimento por cota foi R$ 1,20, atualmente PVP 1,01, está com 105 ativos, 105% do seu patrimônio alocado. Por quê? Porque ele tem um pouco de operação compromissada, então ele tem um pouco de alavancagem. No último mês de fevereiro, referente ao mês de fevereiro, eles tiveram um aumento na posição de 3,6 milhões no CRI Bioceres, a uma taxa de IPCA mais 8, e a venda e recompra. Para que faz venda e recompra? Soltar a inflação, tá, gente? 37 milhões de CRI JSL via mercado secundário, a uma taxa de IPCA mais 6, e o CRI havia sido adquirido pela primeira vez em janeiro de 2020. A operação gerou um resultado de 1,7 milhões de inflação acruada, que virou resultado no caixa no CRI após a venda. Para que essa venda e recompra é para soltar a inflação que está acruada. E teve também a amortização extraordinária dos CRIs Alfagran, Cash Senior, Esforza, IPCA e CDI, com volume total aproximado de 2,1 milhões, que geraram resultado para o fundo aproximadamente R$ 275 mil. Mas isso são operações normais, somente essas operações ocorreram esse mês. E a gente olha aqui o resultado dele de janeiro e de fevereiro, você pode ver que fevereiro, mesmo com menos dias úteis, teve um resultado melhor, mais impulsionado pela receita de fundos imobiliários. E teve menos receitas não recorrentes de CRIs. A receita financeira também foi menor, mas acabou tendo uma receita maior do que o mês anterior, e acredito que em março a receita vai ser melhor ainda. E o resultado bruto foi 19.339.000, e o resultado líquido foi a mesma coisa, 19.331.000. E o rendimento distribuído foi 18.501.000. É uma coisa que a Credit Suisse faz, sempre dá uma seguradinha dos 5% e distribui apenas 95% mês a mês. Se a gente olhar bem aqui o resultado dele do último mês, a gente pode ver que o saldo de resultado acumulado dele, que no mês de janeiro estava 59 centavos, aumentou para 65 centavos de resultado acumulado. Então, ele sempre tem uma margem de resultado acumulado para poder manter mais recorrente o valor da distribuição. Então, guardou 5 centavinhos esse mês. O resultado dele foi 1,25 por cota, distribuiu 1,20. No mês passado, o resultado foi de 1,27 por cota, distribuiu 1,20. Em dezembro, mais ou menos assim. Acredito eu que deve, na próxima, também manter uma distribuição de 1,20, mas o resultado vai ser acima, talvez 1,30 no próximo mês. Minha expectativa, devido ao IPCA mais alto. Eles mesmos colocam no próprio relatório deles a comparação da cota do patrimonial ajustada e a cota do mercado ajustada, do HGCR, com o CDI e com o IFIX. Se compara com o IFIX, ele está batendo de lapada. O IFIX, no resultado nos últimos 12 meses, foi 2,5%, e ele na cota patrimonial 14% e na cota de mercado 11,3%. Ajustado é porque conta os proventos. E o CDI foi 13% nos últimos 12 meses. Ganhou da cota em relação ao mercado, mas perdeu para a cota patrimonial do CDI. Bom resultado. E se botar lá desde o início do fundo, eles estão colocando aqui uma diferença um pouco diferente do que está lá no resultado que a gente mostrou no começo. Porque aqui eles também usam o ajuste de emissões.
Mas é isso aí, outro dia eu vou fazer um DI conceitos, vou explicar qual é a diferença do ajuste de proventos e o ajuste de emissões. Aqui, o volume financeiro, a gente pode ver que é muito alto, o volume negociado, dá uma média muito boa, a questão de 61 milhões de média por mês, nesse último mês, e questão de cotistas cresceu bastante, que ele antes ficava lá na casa de 63 mil cotistas, e de setembro do ano passado para cá, quando os fundos imobiliários high yield começaram a pagar menos e o pessoal abriu o olho para os high grades, o pessoal começou a aumentar o número de cotistas aqui no HGCR. A carteira dele tem 1 bi e 413 milhões de CRIs, 222 milhões de fundos imobiliários, sim, ele tem fundos imobiliários, renda fixa, 20 milhões, e ele tem 100 milhões de alavancagem através de operações compromissadas, e que acaba um patrimônio líquido de 1 bilhão 555 milhões de reais. E se a gente olhar a divisão da carteira de CRIs entre IPCA e CDI, é bem divididazinha. Atualmente está com 56% em IPCA e 44% em CDI. E os devedores é bem diversificado. O maior devedor de CRIs deles é o Almeida Júnior, que é um CRI indexado ao CDI, que é 6,23%. Ah, Kiko, mas tem também um outro Almeida Júnior aqui indexado ao IPCA, que dá 3,64%. Se você somar os dois, o Almeida Júnior, que é uma empresa multinacional, que todo mundo já ouviu falar dessa construtora, é menor do que 10%. Então, não tem grandes devedores, que isso faz que o fundo seja, além de ser grandes empresas devedoras, mas não tem ninguém que tem um percentual muito grande do patrimônio líquido. E você pode ver que aqui são empresas bem, a Iguatemi Fortaleza, a Globo, JSL, HL Faria Lima, Novatel, Urbana Hub, Elbor, são devedores que, pela qualidade dos devedores, faz que ele seja um fundo de alta qualidade e menor risco, é o que a gente chama de high grade. E se a gente olhar ainda a diversificação de setores, ele tem 18% residencial, saúde 40%, não, saúde dá um pouco mais de 0%, logística 40%, hotel 3%, varejo 38% e educacional 1%. E quando a gente olha por classificação de risco, vocês podem ver que apenas 20% não tem rating, mas a grande maioria aqui é a AAA, AA+, AA, AA-, AAA. Aí tem um pouco B e um pouco sem rating. Quase nada sem rating. Na verdade, esse último aqui é BB-, BBB-. Então, são todos bem classificados, por isso, como o colega falou no começo, são high grades. A diversificação pelo Brasil é razoável. Eu falo razoável porque não colocaram o meu Tocantins aí, né, gente? Tocantins tinha que estar no meio aí. Vamos procurar algum financiamento para aqui, alguma obra aí de alguma construtora. Brincadeiras à parte, é bem diversificado. É lógico, maior concentração, São Paulo, região metropolitana, com 50,02%. E as taxas dos 55% que são indexados ao IPCA, a média de IPCA mais 7,6%. É uma boa taxa para o high grade. E os que são indexados ao CDI mais 3,4%, que são 43,7%. Também é uma boa taxa. Aqui está a lista dos 44 CRIs, não dá para a gente falar todos, mas dá para ver que são 44, para uma carteira, uma boa diversificação. E eu vou trazer alguns para vocês. Por exemplo, esse CRI Creditais, que é 1,35% do PL, tem uma taxa de juros de IPCA mais 6,6%, uma taxa razoável, alienação financiária de imóveis e razão de garantia de 117%. O CRI 17, que é o Barrema Educacional, uma taxa de juros de IPCA mais 8,5%, bem razoável. É paga por fundo imobiliário esse aí. Aí é um imóvel no Rio de Janeiro. A gente tem também aqui do Ecopark,
que é um condomínio logístico lá em Curitiba, Paraná. A taxa IPCA mais 8,6%. Tem garantias, fundo de reserva, alienação fiduciária, e só é 0,87% do fundo. Os só marcas, que também é logística, 0,76% lá em Contagem, Minas Gerais. IPCA, a taxa de IPCA mais 7,6%, um LTV de 42,9%, o REIT BBB, mais um pulverizado aqui, IGPM mais 8,3%. Esse aqui fundo de reserva, fundo de despesa, alienação fiduciária, ainda tem subordinação, 90% sênior, 10% júnior, que são as júnior, são as subordinadas. E essa outra aqui, também pulverizado, fundo de reserva, todos, e com rating, fundo, mesmo sendo um CRI pulverizado, rating A+, rating, né? Rating é a palavra correta, AA-, né? E vamos comparar ele com outros high grades do mercado. E vamos lá, eu trouxe aqui o KNCR11, que é um high grade, que está atualmente pagando 1,01 de dividend yield. Ele é bem CDI, está com PVP de 0,97, está pagando menos que o HGCR. O MXRF11, que também é high grade, está pagando 1,17% de dividend yield, menor que o HGCR, PVP de 1,02, está mais caro que o HGCR, quando a gente olhando apenas o PVP. E temos, por último, aqui o RBRR, que está dando um dividend yield de 1,12%, PVP de 0,90%, está mais barato que o HGCR, mas está pagando menos. Então, o HGCR pagando bem mais que todos os outros que eu trouxe aqui na comparação dos high grades. Pessoal, esse é o Comenta Fundo de hoje. Ficou um pouco longo, porque eu adicionei mais informação para vocês e cada vez está ficando melhor esse quadro. E acredito eu que cada vez mais vocês vão colocando os fundos imobiliários, que eu faça esse levantamento completo para vocês ficarem por dentro do fundo, conhecendo melhor. Um grande abraço a todos, uma boa noite e até amanhã com os fatos relevantes do dia.